Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estou aqui, eu sou o Alisson David Silva, vice-presidente do CRN8. Estou aqui com a conselheira Fernanda Maneira. Por favor, Fernanda, se apresente. Olá, eu sou a Fernanda Maneira, sou conselheira atuante no CRN8. E nós vamos falar sobre o que, Fernanda? Nós vamos falar sobre o guia orientativo, né, um manual para nutricionistas que atuam na rede privada de ensino. Tá? Então, é um manual construído pelo CRN8, né? Tínhamos, né, até o momento, é, resoluções e explicações muito claras da atuação do nutricionista na rede pública de ensino, através do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem atribuições e legislações muito claras, né, da atuação, mas nós não tínhamos um guia, né, algum material para embasar a atuação do nutricionistas nas escolas particulares, né? Então, com a resolução do CFN ali, com as atribuições das áreas da nutrição, nós temos as atribuições obrigatórias do nutricionista, né? Isso desde 2018. Mas quando o nutricionista começa a trabalhar numa escola particular, muitas vezes ele pode ficar perdido do qual é o papel dele, o que ele tem que fazer. O planejamento e elaboração de um cardápio é sempre muito claro para o nutricionista, né? Eu preciso fazer um cardápio. Mas, além do cardápio, nós temos ali pelo menos mais 10 atribuições obrigatórias dentro da rede privada de ensino. E aí, esse guia veio para isso, para ajudar esse profissional que atua, que já atua ou que vai começar a atuar numa escola particular, para que fique mais claro as suas atribuições, mais claro o seu trabalho no dia a dia. Eu acho que isso também é importante, porque no PENAI, quando normalmente, né, você passa um concurso, a primeira função ali é trabalhar com alimentação escolar realmente, e isso é muito bem descrito, Sim, e o pessoal que está atuando, porque o PENAI é muito antigo, sim. e realmente a gente já sabe o que fazer. Agora, na escola privada, realmente faltava material para embasar, para ter uma noção do que o nutricionista vai realizar ali. Eu vejo bastante, né? Você trabalha e trabalhou também na escola privada e como que funciona isso. E muitas vezes a gente chega lá e não sabe. Realmente é o que você comentou, que é fazer o básico, que é o cardápio. Porém, Uhum. a gente tem as outras atribuições e até o próprio local às vezes não sabe realmente qual que é a função do nutricionista ali. Então eu acho que isso é importante a gente reforçar sempre que é importante ter um nutricionista na escola privada também e qual que são as funções dele. Então acho que o guia traz isso muito bem descrito. Não sei se você pode discorrer um pouquinho mais ali sobre o guia, qual que foi a ideia para a gente também fazer ele, porque a gente via que precisava desse material, né? Os nutricionistas procuravam CRN8 por conta disso, para trazer um embasamento para eles. Isso. Era muito questionado, né? Qual que é a função, por onde que eu começo, né? Então, nós conseguimos descrever em cada uma das atribuições obrigatórias como que a nutricionista pode trabalhar. Então, ali tem não só explicações daquela atribuição, então que seja ali o planejamento, a elaboração do cardápio, mas quais são as fontes, as referências que esse nutricionista vai usar, e nós usamos também as fontes do PNAE, porque são materiais riquíssimos, e aí nós conseguimos adaptar a realidade das escolas privadas, que é diferente das escolas públicas, até pelo quantitativo de alunos e de refeições. Mas dentro, então, dessa atribuição de planejamento de cardápio, nós conseguimos dar exemplos, softwares, inclusive gratuitos, que pode ser utilizado para calcular esse cardápio dentro ali de um guia alimentar para a população brasileira, de um guia menor para menores de 2 anos. Então, numa próxima atribuição, por exemplo, que as crianças com necessidades especiais de alimentação, por exemplo, uma alergia ao leite, alergia ao ovo, né? Então, conseguimos colocar um exemplo de um modelo que a nutricionista pode usar na escola para fornecer para a família no momento da matrícula ou em qualquer momento do ano, porque essa criança pode desenvolver alergia a qualquer momento. E aí a nutricionista vai ter um embasamento para elaborar um cardápio ou modificar algumas preparações para essa criança, porque é uma informação de saúde importante que às vezes fica ali só no setor da escola e não chega em quem tem que chegar, que é a nutricionista, né? Então a gente sabe que muitas alergias ali são perigosas, colocam a vida da criança em risco se ela consumir aquele alimento, aquele nutriente que não poderia comer.
E então o papel do nutricionista, ele vai na escola, também tem esse papel de proteger essa criança, de fornecer um alimento seguro do ponto de vista ali de qualidade nutricional. A gente estava conversando um pouco antes da gente entrar aqui, né, realmente da função do nutricionista, mas eu até perguntei para Fernanda se era obrigatório a escola fornecer o alimento, porque, convenhamos, né, na nossa época, né, Fernanda, a gente não tinha tanto essa questão alimentar realmente, tanto na escola pública como a privada. Normalmente os pais mandavam lanche, ou tinha a cantina das escolas. Quem estudou, né, na pública, isso, tinha aquelas questões do enlatado, que vinha e o PNAD avançou nisso, mas e hoje, é obrigado a escola fornecer o alimento ou como que funciona? Não é obrigado, não é obrigatório, né? É muito a decisão de cada escola fornecer ou não. O que a gente vê na prática? Quando são escolas ali do ensino infantil, que muitas vezes as crianças ficam em tempo integral, a escola acaba fornecendo as refeições, pelo menos 3 refeições ali, café da manhã, almoço e lanche da tarde, porque o período de permanência da criança é grande. Então, como que a família vai enviar de casa alimentos que a criança vai consumir dali 6, 7 horas, né? Mas as crianças que permanecem meio período nas escolas, algumas escolas optam por não fornecer alimentação e dar essa liberdade para as famílias enviarem de casa um lanche. O que a gente tem percebido em mudanças de hábitos alimentares da população é que as famílias acabam buscando escolas que já forneçam alimentação, até para uma facilidade do dia a dia dessa família, de organizar, de planejar esses lanches e que sejam saudáveis, mas que sejam atrativos para a criança, para que realmente ela vá comer na escola. E aí o papel da escola enquanto promotor de alimentação saudável é muito importante, porque essas crianças ficam ali 5 dias na semana, 200 dias letivos na escola. Então, o alimento que é fornecido na escola tem um impacto enorme para a construção de hábitos alimentares da criança. A gente vê famílias que falam que a criança não come determinado alimento em casa, mas aceita na escola, porque tem um outro ambiente alimentar. Tem um amiguinho comendo junto, ele não tem essa pressão que tem às vezes em casa da família querer que a criança tem que comer. Ali é muito mais leve, porque são várias crianças comendo ao mesmo tempo. Existe o incentivo dos professores, mas é uma pressão muitas vezes menor do que existe em casa. A gente sabe que essa pressão não é do lado negativo que a gente fala, é uma pressão de preocupação das famílias se essa criança está se alimentando ou não. Mas aí na escola há essa possibilidade até de aumentar um repertório alimentar da criança, porque a escola consegue fornecer, às vezes, uma variedade maior de alimentos que em casa a família não consegue. Então, o nutricionista tem esse papel importante de promotor de alimentação saudável na escola, quando ele é responsável pela construção desse cardápio. E não só a elaboração, mas também a fiscalização. O nutricionista ele precisa ter uma carga horária mínima que frequenta a escola para fiscalizar, para observar se está sendo colocado em prática o cardápio que ele planejou. E não basta ficar no planejamento. Precisa realmente atuar ali diariamente ou em algumas horas por dia, mas acompanhando refeições nas escolas para saber se esse cardápio está sendo colocado em prática. Né? Então, essa é uma outra questão importante, que é a carga horária, não só exigida por lei, mas que de fato os nutricionistas cumprem nas escolas, né? Para que seja possível que todo esse trabalho que precisa dessas atribuições obrigatórias sejam colocadas em prática, né? E isso o CRN até atua de maneira em fiscalizar o trabalho dos nutricionistas da rede privada de ensino, para que se observe se esteja sendo cumprido essa legislação, essa resolução do CFN, mas ali é para ajudar o nutricionista até às vezes mudar um pouquinho essa mente da escola em que não, o nutricionista só vai fazer o cardápio, então ele nem precisa vir na escola. Não, ele precisa estar ali. É o trabalho dele, é o nome dele, é a responsabilidade. Tem que ter, né? Exatamente. Que acho que isso é importante também a escola entender o nosso papel ali. Com certeza, com certeza. Educação alimentar e nutricional se faz diariamente nas refeições. É possível colocar no currículo escolar, ali no planejamento do currículo escolar, atuação,
essa abordagem dos alimentos no dia a dia, então na aula de português, na aula de matemática, né? Às vezes o professor ele já faz um trabalho com alimentação, pode chamar o nutricionista para fazer junto, ou se o nutricionista não consegue frequentar, né, essas aulas, ele pode ajudar na elaboração, no planejamento dessas atividades, e é assim que a gente muda a ideia da alimentação saudável, inclui alimentação diferenciada nessas crianças, quando elas veem que isso é legal. É todo dia que ela vê. É uma horta que tem na escola, que ela consegue colher ali uma alface e ela vê no almoço sendo servido, né? Acaba se tornando algo rotineiro e normal. Então, quanto mais a gente inclui o profissional dentro dessas atividades da escola, melhor ainda. E acho que é importante o que você falou, né? Porque muitas vezes ela tá na escola, ela consome coisas que em casa ela não tem. Então, às vezes a família não tem o hábito de consumir salada ou algo do gênero, mas na escola ela consome e ela acaba levando esse hábito também para dentro de casa. Porque um gancho que você falou ali, né? De enviar alimentos na escola que não tem. Então, às vezes, a família não tem, como você disse mesmo, aquela rotina de enviar alimentos diferentes ou manda ultraprocessados. Então, como é importante a formação do hábito alimentar na escola, que passa bastante tempo ali, e como também é importante, defendendo a nossa classe, obviamente, que é importante ter um nutricionista dentro das escolas. No penal a gente já sabe, já tem essa questão, mas nas particulares realmente nós e a própria escola entender a nossa importância, que não é só para fazer um cardápio e a gente vai seguir ali, porque também, né, você colocou ali da questão de ver os colegas consumindo e tudo mais, porém a gente tem que sempre pensar que a alimentação é inclusão, e quando tem um aluno que tem alguma diferença, né? A diferença, ó, a alergia, por exemplo, como que funciona essa questão? Como que o nutricionista vai resolver isso para que ele seja incluído também? Que ele está consumindo, todo mundo está consumindo pão, mas aquele aluno não vai consumir? Como que funciona isso também para você esclarecer para nós? Então, o nutricionista ele precisa observar essa criança e colocar um cardápio muito próximo do que já é servido para os demais. Então, um exemplo de um pão. Então, se essa criança tem uma alergia ao ovo e esse pão dessa escola vai ovo, então, de repente, ou tentar uma receita que dê para todos, porque é possível, ou então adaptar aquela receita, mas também servir um pãozinho que não tenha ovo. Não servir uma coisa muito diferente. Eles estão comendo pão, a criança vai comer uma fruta, por exemplo. Exatamente, exatamente. Tem que ser o mais próximo possível, porque aí isso é inclusão. É a criança comer junto, quando possível, quando a alergia, por exemplo, permite isso. Tem casos, por exemplo, de crianças celíacas que têm restrição até no ambiente que ela está comendo. Então, precisa tomar muito cuidado. Normalmente, as famílias também são muito. Ficam muito em cima, né? Elas Ele já também entende já também, sabe, né? a própria criança já sabe o risco, né? Então, considerando essa segurança alimentar dessa criança, ela pode sim consumir os alimentos junto com os colegas, dependendo da idade, a gente precisa explicar muito bem para essas crianças que elas não podem trocar lanches, porque daí é um pouquinho diferente do que eu estou consumindo, então eu quero provar o seu, você prova o meu, mas aquela criança não pode provar, né? E aí vem o papel da escola também, dos pedagogos em ficar observando esse momento das refeições, né, para ter essa segurança. Mas então, a nutricionista tem que tomar cuidado para ser o mais próximo possível daquilo que está no cardápio geral, né? Não pode ser algo muito diferente, porque senão, embora as crianças estão comendo junto, elas se comparam. Um quer comer do outro, um quer comer aquilo, o do outro é sempre melhor, parece, Sempre né? mais gostoso, São né? mais gostosos. Ainda mais que eu não posso comer, Uhum. né? Aí fica melhor ainda. Então, é o papel do nutricionista ter esse olhar individualizado para a criança. Importante também dominar um pouquinho ali das técnicas culinárias, para saber se é possível também aquilo que você quer colocar em prática, né? Não só exigir de uma cozinheira, de uma merendeira, mas buscar receitas, realmente fazer fichas técnicas de preparação para que tenha receitas padronizadas e que também não seja da cabeça da funcionária, né? Aquela preparação, porque essa questão de alergias, é muito importante que a equipe esteja muito consciente da necessidade daquela criança ou da restrição daquela criança, que não é bobeira, que não é manha, que nada, ela não pode consumir certos alimentos, né? Um outro exemplo, por exemplo, de necessidades especiais, assim, seriam os grupos ali de escolhas alimentares, como o vegetarianismo e o veganismo, de famílias que optaram com essa forma de alimentação, e nós precisamos respeitar no ambiente escolar.
e aí não excluir essa criança, assim, de, por exemplo, no almoço, eu só não vou fornecer a carne para essa criança, eu vou tentar colocar alguma outra coisa para substituir, uma outra leguminosa, que não seja ali o arroz e feijão que sempre tem, mas que tenha alguma coisa a mais além do feijão. Embora seja uma preferência da família, não coloque em risco essa criança, a gente precisa respeitar esses hábitos também, né? Assim como preferências por questões religiosas, né? Algumas religiões, por exemplo, que não consomem carne suína. Então, se tem no cardápio da escola carne suína, a gente precisa pensar numa substituição para aquela criança naquele dia. Uhum. E também, né, para a gente ir se encaminhando para o final, mas você tem algum caso, assim, que você lembra de alguma criança que foi muito fora, com uma alergia muito difícil de fazer uma substituição? Porque eu entendo, a gente tem as comuns, né, a alergia, intolerância, que é a lactose, o glúten, mas teria alguma outra que você, na sua vida profissional, ali teve que você falou assim, olha, essa aqui eu precisei estudar para fazer essa... Olha, eu acho que os desafios maiores, além da dieta celíaca, mas a celíaca ainda é mais conhecida pela população, tem a fenilcetonúria. Fenilcetonúria é muito restrita ali e a quantidade específica em gramas que precisa ser calculado de alguns tipos de proteínas. E aí é muito desafiador para o nutricionista elaborar um cardápio adequado para uma criança com uma restrição tão grande que é a fenilcetonúria. Né? Então, sim, tem casos e acontece, e aí tudo serve de aprendizado, um conhecimento a mais que você tem ali, é um diferencial até na tua experiência de trabalho, quando você tem casos assim tão diferentes e desafiadores. Né? Mas é possível, dentro da alimentação pública e privada, é possível ali um cardápio completo, de qualidade, que as crianças gostem e comam. Não basta o cardápio ser ideal do ponto de vista nutricional, mas a criança não constar, não consumir, né? que daí não adianta também. Não adianta, é até recurso jogado fora da escola, a criança não vai se alimentar e vai ficar com fome, então ninguém ganha, né? Com esses cardápios até ali só de bonito, que não são colocados em prática. Mas os desafios dessas alimentações diferenciadas ali, ela vem para ficar e estará cada vez mais frequente na rotina da nutricionista, com certeza. Perfeito. E até, né, para quem quiser acessar, pode entrar no site do CRN8, lá vai ter para você baixar esse manual, para também se inteirar, tiver alguma dúvida, a gente também fica à disposição. Mas também queria agradecer a Fernanda, né, pela participação e ver se você tem algum recado final, algo para a gente finalizar. Também colocar à disposição o CRN, enquanto órgão ali, que estamos ao lado dos nutricionistas para apoiar os nutricionistas. Então, a elaboração de um manual como esse vem para ajudar, para auxiliar o profissional que está lá na ponta a colocar o seu trabalho de uma forma mais clara possível. E nós ficamos à disposição, seja por meio e-mail, telefone, pessoalmente na nossa sede, mas que vocês consigam acessar, façam bom proveito desse manual. E se tiver também até alguma ideia de novos manuais, novos guias que nós podemos elaborar, nós também ficamos bem abertos a isso. Obrigado, Fernanda, e até a próxima. Eu que agradeço. Até.